Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: obtendo vitória no meio da derrota. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 3, e eu vou ler o versículo 1 e depois do 3 ao 6, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Até aí. Você já notou, meu irmão e minha irmã, que algumas das maiores vitórias surgiram no meio de tudo aquilo que parecia uma derrota total? É o que Deus consegue fazer com o seu poder onipotente. Mas você sabe o que fez a diferença nessas situações? A fé das pessoas. Era a sua fé em Deus que determinava se o resultado seria a vitória ou a derrota. Muitas vezes parece que o inimigo triunfou e conseguiu o domínio sobre você. Às vezes, todas as circunstâncias dão a impressão de que o diabo deixou tudo em andamento, do jeito dele, e que você não tem nada em seu favor. Mas então, Deus surge com seu poder de realizar milagres e desmonta os esquemas do diabo. Deus pega naquilo que o diabo destinara para o mal e transforma totalmente a situação para o bem. Nada é difícil demais para Deus. Agora mesmo, pode ser que você esteja enfrentando uma situação tão tenebrosa, que pareça que o inimigo virou tudo contra você. Talvez esteja procurando roubar a sua alegria e o seu triunfo. Mas você não precisa deixá-lo sair levando a vitória que pertence a você. Você pode arrancar a vitória do meio da derrota. Grandes homens e mulheres de fé, lá no Antigo Testamento, tornaram-se gigantes da fé, porque aprenderam exatamente como tirar a vitória do meio da derrota em todas as situações, uma por uma. E nós aprendemos com Daniel como transformar a derrota das mãos do diabo em vitória do Senhor. Você sabe que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, com quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. Montou-a num espaço aberto nas planícies, onde pudesse mandar todos os seus súditos se reunirem em derredor dela. Então, o rei Nabucodonosor convocou todos os líderes do seu povo, os príncipes, governadores, prefeitos, juízes e conselheiros, a se reunirem em derredor dessa imagem para adorá-la. Um dos oficiais levantou-se no meio dos governadores das províncias e anunciou, com voz bem forte: Ordena-se a vós, ó povos,
quando ouvirdes o som da música, que vos prostreis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor era o chefe supremo do Império Babilônico. E ao ordenar que o povo inteiro adorasse uma única imagem, Nabucodonosor estava tentando unificar os vários povos no seu reino. É claro que a imagem era uma representação do rei. Havia, no entanto, 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da imagem de ouro. Tinham sido ensinados que não deviam adorar nenhum Deus, senão o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Acontecia, na realidade, que o rei realmente tinha esses 3 jovens em grande estima. Eram alguns dos melhores homens no seu reino, de modo que, de início, quando eles não quiseram se prostrar e adorar essa imagem de ouro, queria dar-lhes outra oportunidade. No caso de dúvida, os acusados receberam o direito de se explicarem. Não queriam ser obrigados, o rei não queria ser obrigado a lhes ordenar a execução. Por isso o rei disse aos hebreus: talvez vocês não tenham entendido o decreto real. Se vocês não dobrarem o joelho diante da imagem de ouro que fiz, vão ser queimados na fornalha ardente. E ele lhes explicou pessoalmente o que esperava da parte desses hebreus. Esses 3 jovens, no entanto, tinham sido ensinados que, sejam quais forem as circunstâncias, não deviam se contaminar pela adoração a ídolos e deuses estranhos. Responderam, portanto: não precisamos nos defender diante de vossa majestade. Nosso Deus cuidará de nós. Essas palavras resumem 2 versículos bíblicos que dizem: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. E se o nosso Deus, a quem servirmos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Esse segundo versículo é a declaração de fé dos 3 jovens hebreus. E eu digo a você, sempre quando você faz uma declaração de fé, é necessário você estar disposto a confirmá-la com uma declaração de dedicação. De outra forma, a sua fé não funciona. E foi exatamente isso que fizeram aqueles 3 jovens hebreus. E com isso, eles foram livres da fornalha de fogo ardente. Eles disseram: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu irmão e minha irmã, os cristãos, nós sabemos, gostam muito de falar a respeito de fé. Mas quando começamos a falar a respeito de dedicação, de compromisso, as pessoas não gostam disso. Sabe por quê? Porque a dedicação, o compromisso, envolve responsabilidades. Vivemos um período em que as pessoas não querem assumir responsabilidades por nada. Quero dizer com isso que algumas pessoas vão passando e olhando, enquanto, por exemplo, alguém espanca algum coitado até a morte e comenta: não quero ficar envolvido. O fato é, porém, que a fé e a dedicação, o compromisso, andam de mãos dadas. Você nunca criará uma fé forte sem também criar grande dedicação e compromisso àquilo em que você crê. As pessoas querem frequentar a igreja, mas sem compromisso, dedicação, inconveniência ou envolvimento. Só querem receber um sermãozinho breve e agradável, para então seguir o seu próprio caminho e gozar a vida.
Só querem viver a sua própria vidinha sem nenhuma perturbação ou responsabilidades adicionais. E tudo isso cria apenas uma fé fraca. E você pode aquilatar o tamanho da sua fé pelo tamanho da sua dedicação a Deus. Esses 3 jovens hebreus, em Daniel 3, eram dedicados e compromissados com Deus. Mesmo diante da fornalha de fogo, confiavam em Deus para ser o seu libertador. Eles não tinham a menor intenção de poluir a sua fé, prostrando-se diante da imagem do rei. Nós sabemos que o medo pode levar a pessoa a entrar na dúvida e na incredulidade, e isso enfraquece a fé. Quando você toma uma posição firme em favor de Deus, a sua fé ficará forte. Esses 3 jovens hebreus tiveram uma atitude firme em favor de Deus. Responderam ao rei. Não necessitamos de responder ao rei porque conhecemos o nosso Deus. A essa altura, parecia que o inimigo tinha vencido. Embora esses jovens tivessem tomado uma posição corajosa em favor de Deus, parecia que o inimigo aproveitaria a oportunidade para acabar com eles, por mais dedicados a Deus que eles fossem. Mas parece que tinham ensinados que para com Deus, sempre eles poderiam ser vencedores. Julgando pelas circunstâncias, certamente eles não eram vencedores. Parecia que estavam totalmente derrotados. Afinal de contas, foram amarrados e jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas nós sabemos que isso, para Deus, não é nada. E eu quero fazer uma pergunta. Para você, isso não lhe parece uma derrota? Embora os hebreus tivessem proclamado em alto e bom som, Deus vai nos livrar, tudo quanto receberam, em troca, foi uma fornalha de fogo ardente. No caso de alguns entre nós, se não tivéssemos sido livrados da maneira que nós tínhamos planejado, estaríamos clamando a Deus: ó Senhor, minhas mãos estão atadas e eu estou para ser lançado nessa fornalha de fogo ardente. E pensava que tu me tivesses livrado antes disso. Mas eu te digo, você vai precisar de um compromisso bem mais forte do que esse com a sua fé, se quiser receber o livramento. Você vai ter que tomar uma posição firme na palavra e crer em Deus para a sua libertação. Quando você crer em Deus, não incluir nenhum compromisso sério, não existe qualquer fé forte. E eu quero que você fique sabendo a respeito de se comprometer fortemente com a fé em Deus. Não há dúvida de que esses jovens hebreus foram lançados no fogo. Mas a única coisa que lhes aconteceu é que o fogo queimou as cordas que os tinham mantido atados. Como eu sei disso? Porque quando o rei olhou para dentro da fornalha de fogo, viu os hebreus andando soltos. O que você precisa entender é que às vezes, embora pareça que Satanás o amarre e o lance no meio do fogo, você ainda poderá andar livre em Deus. Para fazer assim, você terá que continuar crendo em Deus. E se mantiver a sua fé em Deus, Ele usará aquela provação de fogo para queimar e tirar aquilo que o deixa amarrado. Deus pode fazer uma reviravolta na sua situação, mesmo com você no meio do fogo. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Quando esses 3 jovens hebreus foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, não jogaram fora a sua fé em Deus.
Era forte a fé que tinham em Deus. Foi por isso que conseguiram arrancar a vitória do meio da derrota. Para você, também, não é tarde demais para arrancar a vitória no meio da derrota. Não importa a situação em que você esteja, se você mantiver firme a fé em Deus, o fogo nada mais conseguirá fazer do que queimar aquilo que te amarra e soltá-lo para que você fique cada vez mais forte em Deus. Em seguida, também poderá andar em derredor do fogo, juntamente com Deus. O segredo de arrancar a vitória do meio da derrota é ter comunhão com Deus no meio de uma provação de fogo. É assim que você poderá sair daquela fornalha, sentindo-se refrescado, frio e calmo, embora tenha estado no meio do fogo. Enquanto aqueles 3 jovens hebreus estavam andando em derredor daquelas chamas, o rei olhou para dentro daquela fornalha e disse: Vejam o que está acontecendo. Por que há 4 homens andando ali? Pensei que tivéssemos jogado 3 homens lá dentro. Então, um dos seus atendentes respondeu: Está certo, foram só 3 homens que jogamos nas chamas. Até mesmo aquele rei pagão tinha mais bom senso do que alguns cristãos hoje. Pelo menos, conseguiu reconhecer que um dos homens naquela fornalha de fogo tinha um aspecto semelhante ao Filho de Deus. Alguns de nós, hoje, está tomando posição firme na fé, sem dúvida. Mas então, ficamos no meio do fogo. Ficamos com tanto medo de sair chamuscado que nem sequer discernimos que Deus está conosco. Mas bem no dia anterior, estávamos gritando a vitória. Ó, Deus nunca me deixará. Sua palavra diz que Ele não me abandonará. Aleluia, glória a Deus. E depois, ficamos numa situação que parece uma provação de fogo. E começamos a exclamar de modo diferente. Ó Deus, por que me abandonaste? Onde estás? Não me vais livrar? Note que os 3 jovens hebreus andavam dentro daquele fogo e nem se deram ao trabalho de tentar sair, porque estavam protegidos pelo escudo invisível de Deus em seu redor. Que o fogo e a aflição nem sequer tocaram neles e nem os deixou perturbados. Assim também deve acontecer conosco quando passamos por uma provação de fogo. Devemos estar tão embebidos da presença de Deus que teremos mais consciência de Deus do que da provação. Esses hebreus realmente conheciam o segredo de arrancar a vitória do meio da derrota. Mantinham uma fé tão forte em Deus que o diabo não poderia sair ganhando. E o diabo, hoje, continua tentando fazer o mesmo tipo de coisa conosco. Procura nos lançar na provação de fogo. Ele procura nos fazer sair da fé. Enche nossa cabeça com mentiras assim. Todos os milagres de Deus já foram superados. Os atos poderosos das maravilhas de Deus não existem mais. Deus não irá te livrar. Se tentar crer nele para esse milagre, você simplesmente morrerá. Mas eu te digo, não seja enganado pelas mentiras do diabo. Deus é o mesmo hoje como ele era nos dias desses 3 jovens hebreus. Seu braço não ficou encolhido. Ele nos pode salvar e livrar. Deus não violará sua palavra. É o que diz na sua palavra, que ele realizará em nosso favor, pois ele não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
Deus disse na sua palavra que Ele queria nos prosperar e nos oferecer as bênçãos de Abraão. Mas quando você tomar posição firme na fé, em prol de alguma coisa que crê, que vai receber de Deus, Satanás irá procurar se opor a você. A sua fé poderá ser provada pelo fogo, mas eu te digo, não perca a fé. Não se aborreça. Se Deus não te livrar exatamente da maneira que você acha que Ele deveria ter feito, continue firme na fé, crendo em Deus, e o fogo não lhe fará qualquer mal. Você sairá daquela provação de fogo sem sofrer dano. Mediante a fé em Deus, você arrancará a vitória do meio da derrota. Pode ter a certeza. Do meio da derrota total, Jesus Cristo trouxe a vitória. Quando Jesus foi até a entrada daquele túmulo, por exemplo, onde estava Lázaro, que já havia morrido há dias e até cheirava mal ali. Jesus exclamou: Lázaro, acorde e venha para fora. Lázaro saiu dando pulos com os pés juntos, porque ainda estava amarrado com as ataduras do sepultamento. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Com isso nós vemos que Deus, pelo seu poder, fez com que a vitória brotasse do meio da derrota total. Às vezes, das cinzas da decepção, pode brotar a maior vitória, se tão somente acreditarmos em Deus. Às vezes, achamos que fracassamos e que fomos destruídos. Mas se tão somente olharmos para Deus, Ele poderá nos levantar da morte a fim de nossa vida brilhar para a sua glória. Talvez você se sinta amarrado, como se tivesse, como Lázaro, com as roupas de sepultamento. Pois bem, o que Jesus fez em favor de Lázaro, Ele poderá fazer por você. Talvez o diabo tenha entrado e procurado destruir tudo aquilo que você tem. É possível que tenha procurado afundá-lo, de modo que pareça que chegou o seu fim. Mas eu repito, se você conservar a sua fé em Deus, Ele poderá chegar até você e do meio daquele monturo de ciscos e de cinzas, ressuscitá-lo à novidade de vida, arrancando a vitória do meio da derrota, e você poderá voltar a andar em triunfo, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então, agora mesmo, o Pai Celestial pode lançar mão fora de toda a prova, de toda a tentação que tem na sua vida. E o plano divino para a vitória não poderá fracassar, se tão somente você permanecer na sua palavra e crer nele. É só você permanecer no seu plano. Então, aprenda a arrancar a vitória do meio da derrota. Como? Aprenda a considerar cada revés na sua vida, não como derrota, mas como uma oportunidade para Deus se mostrar forte em seu favor. Peça que Deus lhe demonstre o seu poder e Ele lhe mostrará que continuará sendo Deus, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós assumimos o compromisso de continuarmos firmes na Tua palavra, crendo no Senhor. E sabemos que o diabo não poderá nos derrotar. Nós não iremos desistir. Não importam as circunstâncias que estejam nos afligindo, como aconteceu com aqueles jovens. Parecia que não havia solução nem saída para eles, que parecia que eles iriam morrer naquele fogo
da fornalha de fogo ardente. E nós também, Pai, colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e nos mantemos firmes, ligados na Tua palavra, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível. Para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. E nós não olhamos para as circunstâncias, porque nós podemos arrancar a vitória do meio da derrota em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.